Transforme a sua empresa com a Bysoft. Atuando desde 2010, somos autoridade em licenciamento de software, segurança de dados e modernização de empresas. Apoiamos milhares de empresas em todo o Brasil e América Latina. E estamos aqui para ajudar nossos clientes a encontrar as melhores soluções. A Bysoft é parceira oficial de grandes marcas globais, Microsoft, Adobe, Autodesk e outras. Por isso temos as melhores soluções e tecnologias para o seu negócio. Aqui você encontrará atendimento especializado para empresas de todos os tamanhos, áreas de atuação e também para órgãos públicos. Nossa equipe de suporte técnico é preparada para ser rápida em responder e rápida para resolver qualquer solicitação. Contamos com especialistas certificados e gerentes de produtos para cada área que atuam para garantir as melhores ofertas e condições. E você também conta com um time dedicado ao sucesso do cliente para te apoiar e disponível sempre que precisar. Somos uma empresa sólida, reconhecida e premiada internacionalmente. E o mais importante, temos o reconhecimento dos nossos clientes pelos resultados que ajudamos cada um a alcançar. Nós somos a Bysoft. Conte conosco! Bom dia a todos, tudo bem? Me chamo Daniel Pereira, vou começar essa nossa apresentação do dia de hoje, onde as grandes estrelas são dois colegas meus, o Wellington e o Thiago, que vão efetivamente tratar do tema de maturidade BIM e seus desafios. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, eu sei que a gente tem uma sala cheia, muito obrigado pela participação. Eu vou falar um pouco rapidamente sobre a Bysoft, vamos tratar um pouquinho da agenda e rapidamente já vamos passar para o tema de maturidade BIM e seus desafios na construção civil, ok? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre a nossa agenda no dia de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho da Bysoft, muito rapidamente, vocês já viram um pouco do vídeo. Eu vou falar um pouco das tendências em tecnologia que irão mudar os investimentos em 2023. Eu tenho visto algumas coisas acontecerem, não somente na indústria da construção, né, mas também em outras indústrias que eu tenho certeza que vocês têm acesso aí, ou varejo, ou manufatura, ou outras indústrias desse tipo. Tá? Vamos falar rapidamente sobre isso também. Depois a gente já passa para a maturidade BIM, seus desafios na construção civil. E, por final, a apresentação de caso, que a gente vai ter um convidado especial aqui, eu acho que vai ser bem interessante. Eles fizeram toda a passagem, né? Toda essa maturidade, eles estão passando por isso dentro da sua empresa. Tá legal? A Bysoft, como vocês já viram um pouco, ela está há muito tempo no mercado, a gente tem sido reconhecido aí por algumas empresas internacionais e nacionais pelo seu trabalho, e para nós, muito mais do que
um logotipo ali que a gente possa usar, é o reconhecimento do mercado brasileiro, agora da Colômbia também, né? A gente já está lá na Colômbia já faz um ano, também muito, já com algumas informações bem importantes vindas de lá, mas em geral a gente trabalha com alguns grandes fornecedores do mundo inteiro, entre eles a Autodesk, né? Um dos motivos aqui do nosso papo hoje. Mas muito mais do que isso, a gente trabalha em solução. Tá? Então, qualquer uma daquelas linhas de software, quando a gente coloca ela numa solução, é o que a gente espera trazer para vocês. Tá? Efetivamente, hoje, vocês vão conversar com 2 colegas meus da área de construção. Tá? Então, a nossa Bysoft Construction tem uma área de serviços, tem uma área de gerente de produto, tem uma área específica para cuidar dos projetos junto com vocês. Tá? Então, todo o nosso processo, ele sempre foi feito em cima de uma solução, nunca em cima de software por software, tá? Espero que vocês, se já tiveram contato ou não com a Bysoft, se no futuro tiverem contato novamente, tenham a disponibilidade para conversar um pouco com a nossa área de serviços também, bem capacitada aí para tudo que a gente vai falar hoje nessa apresentação, tá legal? Passamos agora um pouco de tendências, né? Eu sempre gostei muito de tendências. Por 5 anos, eu trabalhei numa empresa chamada Gartner, e o Gartner ele é conhecido aí por falar de tendências mundiais, tendências do que vai acontecer no futuro, e isso acho que me pegou e eu sempre gosto de falar sobre isso. Mas eu gostaria de trazer um dado bem interessante, tá? Obviamente uma fonte do Gartner, até pelo estilo do gráfico aqui, do que vai mudar de investimentos, o que está mudando de 2021 para 2022 ou 2022 para frente, tá? Isso é bem importante, eu sei que a gente tem algumas pessoas nesse nosso call aqui da área de suprimentos ou de investimentos, que são responsáveis pelo budget das empresas, seja privada ou seja pública. E eu gosto de trazer essa informação do que o mercado está investindo, tá? Então, esse aqui é para empresas mid-size, um mid-size é mais ou menos até 500 milhões, mas, olha, eu conheço todas e a gente pode dizer que isso aqui extrapola para todos os mercados, tá? Mas, principalmente, está se aumentando muito o investimento em segurança da informação, isso fica bastante claro, né? Muito em analytics, a gente vai tratar um pouco desse tema, esse é um tema que a Bysoft ela está olhando muito direto, muito de perto, porque a gente, através de parceiros e de, obviamente, serviços locais nossos, a gente está trazendo algumas soluções de analytics para o mercado, muito em cima de cloud platforms. E, por final, transformação digital, né? A transformação digital que a gente sempre abre como um grande tema, né? Efetivamente, quando a gente começa a trazer uma transformação digital para a área que nós estamos hoje discutindo, a área da construção, de AEC, a gente tem aí um foco muito grande em soluções que facilitam a nossa vida, né? Facilitam, trazem muito mais certeza do que a gente está fazendo, e isso é algo que a gente tem visto bastante, tá? Todas essas áreas aqui, elas são, vamos dizer assim, se a gente fosse usar no tema de hoje, quase todas essas áreas se encaixariam. Então, isso é bastante importante para nós. Espero que vocês levem isso consigo, né? Independente se eu sou um arquiteto, se eu sou um engenheiro, se eu sou um gestor, eu tenho que entender que isso aqui está aumentando muito no mundo. Isso quer dizer que, quando eu trabalho na minha área, eu tenho que cuidar um pouco desses pontos, ok? Outro ponto que eu gosto de trazer, e aí trazendo um pouco de futurologia para um lado, já a realidade em outros, eu já tenho alguns cases interessantes. No nosso mercado de construção, principalmente, a parte de realidade virtual, de internet das coisas, de metaverso e blockchain. O metaverso está muito falado, para quem tem filhos, sabe que isso é o dia todo, a realidade virtual também está muito presente para a gente, e alguns pontos importantes que a gente pode trazer. Isso vai
mudar o mundo de 2022 para 2023? Com certeza não. Mas isso vai trazer algumas facilidades que a gente pode encarar para o futuro, e isso passa a ser uma tendência. Tá? Eu tenho diversos relatórios já, não só do Gartner, mas de outras consultorias, que isso passa a ser uma tendência já em 2023 para muitas áreas. Novamente, estamos falando em Customer Experience, estamos falando em segurança, em facilidade para o usuário. Tem muita coisa que a gente está fazendo aqui que a gente pode usar esses temas, tá? Eu vou passar rapidamente por eles para a gente discutir um pouco. Quando a gente fala em realidade virtual, a gente já vê esses profissionais ali usando os seus VRs, né? Isso é algo que na construção civil, e eu tenho já alguns casos, já vem acontecendo. É do dia para a noite? Não. É fácil? Não. Como toda inovação, como toda entrada, ela tem barreiras. Essas barreiras elas podem ser usadas, obviamente, como uma vantagem competitiva, tá? Independente da área que vocês trabalham. Mas, principalmente, quando a gente usa esse tipo de solução de realidade virtual na construção, a gente está falando muito em modelagem, né? Colocar modelagem em 3D mais um VR. A gente está falando muito em colaboração, né? Imagina, a gente pode ter uma colaboração em cima de uma modelagem em 3D com VR em pessoas distribuídas em diversos países. Né? Se a gente já tem uma colaboração legal, e eu acho que vai se falar um pouco mais disso, meus colegas vão falar sobre BIM, vão falar um pouco mais sobre colaboração, imagina a gente colocando um VR em cima disso. Né? A gente pode ter visitas remotas em obras, por exemplo, né? Se eu colocar uma câmera 3D, eu posso, através do meu VR, em qualquer lugar do mundo, eu ter uma visita remota na minha obra. Isso é fantástico, tá? Seja para um fornecedor, seja para um cliente ou pelo próprio construtor, né? Outro ponto é o treinamento. Me facilita demais o treinamento quando eu estou colocando o meu pessoal frente a frente com o que ele vai ver em uma obra ou o que ele vai ver em uma construção. Isso é bastante interessante. Por final, uma visita imersiva, né? Do cliente. Eu tive a oportunidade de fazer isso nos Estados Unidos em um momento. É muito interessante. Novamente, eu sei de empresas aqui no Brasil que já estão fazendo. É muito interessante. Novamente, é fácil? Não é. Tem uma barreira de entrada um pouco grande ainda, mas, novamente, como toda inovação, ela tem uma barreira de entrada um pouquinho maior, mas isso é bastante interessante. Vocês, a partir do momento que vocês já têm uma preparação com toda essa modelagem em 3D, vai ficar muito mais fácil se colocar esse tipo de solução para o cliente. Tá? A gente pode fazer, colocar isso em vários momentos do nosso negócio, seja na questão de marketing lá no início, tá? Ou na questão efetiva na hora da construção. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo para quem conhece um pouco mais, está um pouco mais acompanhando a Autodesk há mais tempo. Ela tinha o Revit Live, tá? Que era exatamente em cima de VR. Eles tiraram do ar o ano passado. Eu fiz questão de botar o que eles trazem como o porquê de ter descontinuado esse produto. Tá? Então, eles aprenderam bastante sobre isso. Claramente, eles trataram de uma inovação, tiveram alguns problemas, tiraram o pé e vão voltar novamente. Claramente, eles aprenderam bastante com esse processo. Só que quando a gente trata de uma empresa do tamanho da Autodesk, é muito claro que, né, fica um pouco estranho, mas eles voltam com isso em breve, tá? E no caso era o Revit Live, tá? Ele já saiu de linha. Um outro ponto que está se falando bastante, se fala bastante, principalmente em canteiros, é IoT. Eu tenho certeza que muitos de vocês já têm internet das coisas, né? A gente tem agora uma facilidade imensa com o 5G. Então, imaginem o 5G com internet das coisas, com analytics, real-time, com blockchain, que eu falo daqui a pouco. Isso vai trazer para a cadeia de suprimentos uma vantagem imensa. Eu tenho certeza que todos vocês, como líderes, ou engenheiros ou arquitetos, se preocupam muito com a cadeia de suprimentos.
né? Isso é um ponto que a gente precisa ficar sempre de olho. E a IoT vai nos ajudar demais. Eu trouxe uma pequena amostra aqui. Isso não é mais inovação, tá? Isso não é mais algo como o VR, por exemplo, que a gente ainda está entrando no mercado. A gente já tem muita coisa acontecendo em cima de IoT. Tá? Então, aqui um pouco das plataformas, um pouco do hardware, tem muita coisa aqui. Depois, se vocês quiserem, essa tela aqui, eu posso passar para vocês. Por favor, peçam aí para a equipe. Ok? Então, a gente tem muita coisa acontecendo e eu vejo que é um caminho natural para a construção, tá? Pela quantidade, vamos dizer assim, de itens que a gente tem, isso vai ser bastante importante, não só para monitoramento, tá bom? Essa é uma fonte do IDC de 2019, né? Vejam que isso já aumentou bastante. Outro ponto que eu gostaria de trazer para finalizar minhas quatro apostas aí para 2023 e além é o blockchain. A blockchain é muito conhecido, né? A maioria das pessoas conhece blockchain através das moedas, das criptomoedas, né? Do Bitcoin e tudo mais, mas efetivamente blockchain é uma tecnologia já bastante garantida, onde ela tem algumas características interessantes para nós, principalmente para a supply chain. Ela é distribuída, ela é totalmente verificável, é anônima, segura e imutável. Então, existem já cases muito importantes no mundo todo usando blockchain para supply chain, né? Então, essa é a tecnologia que eu vejo mais clara para ser colocada no nosso mercado quase que imediatamente, né? A gente ainda tem uma falta de profissionais, mas isso já está mudando. Então, na nossa relação com os nossos fornecedores, na nossa relação com os nossos clientes, inclusive contratos e tudo mais, eu não vou entrar em detalhe aqui, eu até botei um asterisco ali em novembro, eu vou fazer uma outra sessão específica sobre blockchain em AEC. Tá? Depois a gente vai divulgar a data, é um tema que a gente vai precisar aí de 1 hora para falar sobre isso, trazer cases e trazer um pouco sobre como a gente pode colocar isso na construção. Tá? Mas eu vejo que blockchain hoje é o que está mais próximo de se tornar algo bem usável nas empresas. Tá? Já acontece, a gente já tem diversas empresas, eu particularmente eu sou um estudioso da área de blockchain, eu faço um estudo específico sobre isso, né? Então eu conheço várias indústrias que atuam com blockchain. A construção civil especificamente não é a primeira, né? Ela não é assim o principal usuário de blockchain, mas como a construção civil está muito ligado à supply chain, e supply chain é o principal uso de blockchain no mundo, naturalmente a construção ela vai entrar com blockchain. Vai entrar com blockchain e não vai passar de 2023, isso eu garanto. Por quê? Porque ela vai trazer muitas facilidades. Então, esse é um ponto que eu vou trazer novamente. Agora em novembro, então, depois a gente passa os convites, acertamos as datas direito e passamos os convites. Mas vejam, entre metaverso, IoT, VR e blockchain, eu acredito que blockchain ele está próximo de entrar, IoT já deve ser uma realidade para muitos de vocês. Então, essas são as principais tecnologias aí que a gente vê no mercado, tá? Alguém me pergunta, bom, e Analytics? Isso não é mais tendência para 2023, né? Analytics já foi para 2020. Se a gente não está com um bom processo de Analytics nesse momento, em todo o nosso processo, a gente já está atrasado. Então, Analytics eu nem cito mais como uma tendência para 2023 e além. Então, ele já está dentro. Não comecei ainda, o que eu faço? Começo imediatamente. Né? Ele vai te trazer muitas informações prescritivas ou preditivas, quer dizer, informações que já aconteceu ou informações tentando te informar o que pode acontecer. Né? Então, é bem importante vocês trabalharem nesse ponto, tá?
Eu acredito que isso vai ser falado na próxima apresentação, mas se não for falado, eu vou pedir para eles abrirem uma outra apresentação novamente, para a gente discutir sobre analytics nos nossos processos. Tá? Isso tem bastante coisa já acontecendo, para quem é cliente Autodesk, por exemplo, tem bastante coisa acontecendo, muito tranquilo, eu acho que pode ser bem interessante, tá legal? Pessoal, o meu recado era esse, era dar umas boas-vindas, trazer um pouco de informação para vocês. Eu sou diretor de operações aqui na Bysoft, qualquer coisa vocês têm toda a liberdade de conversar comigo, no final da apresentação estão todas os nossos e-mails, por favor, fiquem muito à vontade. Eu não sou a pessoa mais técnica em BIM, em construção, mas eu conheço algumas coisas sobre isso, tá? Esses temas novos eu vou trazer numa nova apresentação, meados de novembro, e a gente divulga os temas para vocês, tá bom? Finalizando, a gente tem... eu trouxe isso aqui especificamente porque era um dado de 2020, tá? Sobre transformação digital. Olhem os temas que eles estão colocando como transformação digital. Internet das Coisas, 2020. Analytics, 2020. Robotics, Big Data, manutenção preditiva, manutenção remota, Cloud Computing e Mobile. Vejam, a maioria disto já faz parte da nossa vida, principalmente das grandes empresas, que obviamente têm uma condição melhor de investimento, e a gente sabe disso, a gente tem que priorizar, mas pensem nisso não como um investimento, né? um investimento em inovação, mas em algo que possa trazer um retorno quase que imediato. Tá? Alguns desses aqui, com certeza, trazem retorno quase imediato. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos vocês. Agora eu chamo o Wellington e o Thiago, eles vão conduzir para vocês o nosso tema sobre maturidade BIM e seus desafios. E boa apresentação a todos. Fiquem à vontade. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Vou pedir para o Daniel replicar minha tela, por gentileza. Perfeito, gente. Eu vou começar aqui primeiro, né? Então, meu nome é Wellington, sou especialista técnico da Bysoft aqui para a área de engenharia e arquitetura, né? E hoje, com o Thiago, nós vamos falar um pouquinho mais sobre maturidade BIM e como nós podemos elevar esses níveis e também colaborar dentro de todo esse ciclo, né? Então, talvez não tenham visto, mas vou falar novamente aqui sobre BIM. Basicamente, o que significa essa sigla, né? E ela é uma sigla que deriva de Building Information Modeling, ou seja, a modelagem da informação da construção. E podemos dizer, então, que o BIM, né, ele representa um conjunto de políticas, processos e tecnologias que permite que todos os envolvidos contribuam entre todo o ciclo de desenvolvimento de um empreendimento, né? E dentro desse ciclo, eu posso dizer, então, que o BIM, na prática, ele permite uma representação digital da construção em todos os níveis, né? Então, para colaborar dentro dessa representação digital, pessoas de várias áreas de atuação, eles contribuem na modelagem da informação, utilizando diversas tecnologias e sempre obedecendo fluxos e políticas de trabalho bem definidas. Então, a gente pode dizer, eu trago aqui para vocês alguns indicadores de alguns benefícios da tecnologia BIM. E a gente pode ver que a previsibilidade é algo muito importante e nós temos um ganho muito bom de previsibilidade, porque temos as informações corretas, todas organizadas dentro dessa metodologia, tá? E, principalmente, eu mostro aqui o último ponto, que é um melhor entendimento do projeto. Então, com um melhor entendimento, com certeza a gente tem ganhos em todas as demais áreas aí do uso da metodologia BIM. Então, eu sempre, conforme eu coloquei aqui antes, nós temos pessoas, políticas e tecnologia como um tripé que faz com que seja possível a utilização da metodologia BIM. Hoje, especificamente, a gente vai dar um foco maior para as tecnologias que podemos utilizar dentro dessa metodologia. Então, para isso, nós vamos mostrar um pouco mais, por exemplo, sobre algumas tecnologias para projeto como o Revit e algumas tecnologias para colaboração como a Construction Cloud. E também, mais para frente, eu vou
vou dando um spoiler agora, vou falar um pouquinho mais como que, de repente, vocês já podem iniciar com as informações que vocês têm, a utilizar, ou com as soluções já adquiridas, a iniciar esse nível de maturidade, a dar os primeiros passos para quem ainda está, talvez, num primeiro momento. Tá? Então, para esse bate-papo agora, eu vou convidar aqui meu colega Thiago, que vai conduzir um pouco mais sobre essa questão dos desafios aí da metodologia BIM. Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Bom, então, vamos ver um pouco dessa parte dos desafios, né? O que a gente tem encontrado, esses desafios dessa maturidade, da parte da implementação, como é que a gente vê, né? Então, um dos principais desafios que a gente tem encontrado, primeiro, conversando até com clientes e tudo mais, ou com outras pessoas, eles perguntam, tá, por onde eu começo? Eu preciso já comprar um template, onde é que eu vejo, comprar famílias, como é que eu faço? Ou eu também consigo desenvolver internamente, né? Então, preciso iniciar o meu projeto já modelando ele, já tendo 5D, 7D, como é que eu faço isso, né? Qual a minha necessidade dessa informação? Então, às vezes também vale a pena uma consultoria, né? Quando a gente tem, digamos, a gente quer implementar, quer ter essa noção, às vezes está muito perdida, tem muita informação também no mercado, então às vezes vale até apenas uma consultoria, onde, puxando até para a Bysoft, a gente faz uma análise, né, faz essa imersão dentro do cliente e vê a necessidade dele. Às vezes, muitas vezes, se tem essa aquisição de material, de alguma ferramenta, que acaba não sendo tão útil na parte da implementação. E nesse caso, nesse primeiro ponto ali, a parte das pessoas também, que a gente vê de desafios, não ter as pessoas engajadas no processo, né? Então, muitas vezes é iniciado um processo de implementação, mas não há um engajamento das pessoas, né? Então, nós não temos o BIM sem as pessoas estarem dentro do processo, né? Elas fazem parte desse processo, como a gente pode ver, as pessoas, tecnologias e procedimentos. Também, na parte dos processos, se a gente tem esse processo definido, né, se a gente tem esses processos, como é que está essa organização dentro da empresa? Eu não sei o que eu vou receber, eu não sei o que eu vou precisar enviar, como é que eu vou iniciar meu projeto, né? Às vezes a gente inicia um projeto, chega no meio do caminho, mas faltou tal informação, faltou tal modelo, tal disciplina, né? Não pensei isso aqui antes. Então a gente precisaria ter essa leitura prévia, esse procedimento, esse fluxo de como a gente desenvolveria esse processo, esse passo a passo, para que a gente possa ter essa redução de tempo e a leitura mais macro do projeto, né? Também a gente tem a parte de tecnologias. Na tecnologia, também entra ali a parte de software, de hardware, da rede, se a gente tem bem estruturado isso, está funcionando, até porque não adianta a gente ter, vamos dizer, digamos assim, a gente tem as pessoas engajadas, a gente tem um processo definido, mas as ferramentas elas não nos auxiliam, né? Então acaba gerando uma necessidade das pessoas quererem evoluir, mas a ferramenta não está auxiliando e acaba tirando essa expectativa das pessoas, o engajamento delas também. Então precisamos ter a parte da tecnologia também a nosso favor, né? E com isso a gente também tem nesses desafios a parte do decreto também, que ele vem em duas fases. E com esse decreto a gente também consegue vincular com os níveis de maturidade, né? Porque hoje o decreto 10.306 de 2020, decreto federal, ele está em 3 fases, onde a primeira fase ela ocorre a partir de 2021, já estamos iniciando nela. A segunda fase ela vem a partir de janeiro de 2024 e a terceira fase a partir de janeiro de 2028. O que tem dentro dessas fases? É praticamente esses níveis, para a gente não ter essa expectativa muito alta da implementação, né, de começar já a desenvolver o meu projeto e finalizar com 6, 7D, ter ela todo estruturado. Não. Vamos fazer por fases, por etapas, onde a nossa primeira fase, a gente sai de uma metodologia CAD, que é algo mais analógico, e entramos numa metodologia
os primeiros passos na metodologia BIM. Ou seja, a gente começa a entrar numa outra ferramenta, a gente tem a parte da modelagem, onde esse primeiro passo seria a modelagem tridimensional. Depois dessa modelagem tridimensional, a gente já consegue fazer uma leitura mais visual do nosso projeto, já consegue ter uma verificação de interferências mais visual, mais prática, coisa que apenas no 2D fica mais complicado. Depois a gente começa a dar esses passos a mais. Então, no tridimensional, eu já consigo fazer um levantamento mais assertivo, eu já consigo ter o meu cronograma um pouco mais assertivo na minha obra, consigo ter essa estruturação um pouco maior, né? Então, tem muitas bibliografias que trazem essa referência dessa rampa, nesse caso ali, para essa maturidade. Também tem a ISO, a 19650, que ela baseia nessas maturidades ali. Mas, com isso, a gente também tem a curva de aprendizagem, né? Essa curva de aprendizagem, a gente acaba sofrendo, digamos assim, um pouco no começo, para ter essa troca da metodologia, onde a gente vem de uma metodologia simples, CADista, e a gente troca para essa metodologia CAD. Tem todo um conhecimento do fluxo, todo um conhecimento num processo novo, de uma ferramenta nova, que ela vai nos auxiliar lá na frente. Então, a gente tem essa rampa em que, no CAD, a gente precisa desenvolver todo o meu projeto, e às vezes, lá na obra, a gente vai ter um problema grande, né? Já com a metodologia BIM, a gente traz esse aprendizado desde o começo, faz esses levantamentos, e quando chega na obra, já tem praticamente ela resolvida. Porque a gente está digitalizando essa obra. Então, a gente está trazendo ela para dentro do software, fazendo essa compatibilização com todas as disciplinas, verificando, validando ela, a obra estando validada, beleza, agora a gente pode entrar na execução. A gente consegue ter uma leitura de um cronograma mais assertivo, já usando a tridimensionalidade dos elementos, né? E com isso também a gente tem algumas dimensões do BIM, onde muitas vezes é dada essas dimensões como uma escada, em que eu preciso ter o 3D, depois eu tenho que evoluir para o 4, depois para o 5, depois para o 6, já estou em 8, 10, né? Mas tudo vai depender do que eu preciso utilizar essas dimensões. Eu preciso só fazer uma coordenação, né? Só o meu 3D ele tá bom. Mas eu preciso ter um planejamento da minha obra, ou fazer uma orçamentação, né? Então, depende de como eu vou precisar ter essas dimensões dentro do BIM. E dentro dos usos desse BIM, a gente vai ter como uma referência, uma base, a Penn State, que ela tem uma boa referência, um bom referencial, digamos assim, para tanto do BIM, quanto maturidade, quanto essa parte do desenvolvimento do projeto. Então, aonde a gente tem, quais os usos que a gente precisa para o nosso projeto? Muitas vezes, a gente tem esse uso muito específico. O meu setor ele vai fazer só a parte de coordenação. Eu preciso desenvolver todo esse modelo, eu preciso ter toda essa informação. Como é que eu me estruturo? Se eu vou ter só a parte de coordenação, eu posso criar solicitáveis para que um terceiro meu possa me trazer essa informação e que eu possa validar ela no meu modelo, né? Ou eu preciso apenas fazer o meu cronograma de obra, né? Então, com a metodologia CAD, eu já não consigo, como é tudo bidimensional, não tem informação, fica um pouco deficiente essa estruturação. Então, com o BIM, eu já consigo colocar informação no meu modelo, consigo adquirir algumas referências em que eu consigo já validar ela dentro do meu cronograma, né? E dentro desses usos, a gente tem a parte das boas práticas também, como a gente pode levar essas boas práticas para o nosso uso da ferramenta, ou para como a gente consegue elevar essa maturidade, né? Então, o primeiro passo é buscar esse conhecimento da metodologia, como é que funciona. Eu preciso consultar em livros, preciso buscar algum referencial, posso adquirir uma consultoria em que é algo mais direcionado, mais focado, né, onde o consultor ele já vai ter essa referência, saber aonde procurar a informação e estruturar ela, para depois ter essa padronização. Depois,
Não sei se... Acho que caiu aqui. Nós tivemos um problema aí com o Thiago. Perfeito, pessoal. Bom, vou dar continuidade aqui do que o Thiago estava comentando, né? Então, uma das boas práticas, seguindo o raciocínio dele aqui, então a gente fala muito que nesses primeiros passos é importante essa busca pelo conhecimento da metodologia. Entender dentro dessa busca, a gente compreender quais são os usos que nós faremos, né? Um exemplo de uso, avaliar interferência entre disciplina de arquitetura e disciplina de estrutura. Então, como que eu posso utilizar, talvez, ferramentas adequadas, ou qual seria o processo adequado para eu poder utilizar ter esses usos aprimorados, né? Seria para colocar dessa forma. Perfeito, Thiago? Tá aí de novo? Isso. Voltou Beleza. agora? Estamos aí. Estamos online. Evento Tá, online beleza. é assim mesmo, cara. Tá tudo certo. Acontece. Beleza. Vamos lá. Beleza. Fica à vontade aí. Então beleza. Para elevar essas boas práticas, dando um overview ali, né? Buscar o conhecimento, então, tanto referências, quanto ter uma consultoria também, que já vai algo mais direcionado. Buscar o engajamento das pessoas, né? Então, o BIM, ele é a equipe, ele é as pessoas também. Então, ter esse engajamento para ter uma maior assertividade, um maior fluxo dessas informações que vão ser desenvolvidas. Também ter as ferramentas adequadas. Então, eu ter o conhecimento dela, às vezes eu preciso ter a capacitação dessas ferramentas, né? Então, as pessoas que vão fazer o uso delas, elas têm o conhecimento, têm esse desenvolvimento, essa colaboração. Tá tudo certo? Eu acho que deu uma travada Perfeito. aqui. Perfeito. Para nós tá tudo certo, Thiago. Pode. Tá, não, beleza. Só deu uma notificação aqui. Mas beleza. Perfeito. Segue então, aí. as ferramentas adequadas, a gente precisa ter a noção, o conhecimento da ferramenta. Então, talvez é um primeiro passo também ali. E outra, a definição das políticas e processos da empresa. Então, eu ter essa noção para onde eu vou caminhar, ter essa estruturação, eu consigo já definir as pessoas para qual setor que ele vai trabalhar, qual ferramenta vai ser necessária para ela, se eu preciso de uma capacitação mais específica para aquele ponto, então a gente consegue ter essa maturidade sendo elevada aos poucos. Né? Então, o nosso processo e o projeto acaba sendo evoluído e crescendo aos poucos. Não precisa ter aquela rampa tão acelerada em curto tempo. Né? A gente consegue, aos poucos, ter essa evolução. E também uma outra dica, acho que pode voltar um pouco antes, uma dica geral, né, digamos, para quem, exemplo, tá no CAD e eu quero entrar no BIM, quero conhecer, quero ver como é que, como eu vou ter essa introdução. Então, primeiro passo seria conhecer a ferramenta, conhecer essa metodologia, trabalhar um pouco o tridimensional. Às vezes eu tenho uma tabela que ela faz algum cálculo para mim, então eu faço o meu modelo, né, tridimensional, com essa ferramenta, tiro as pranchas dela, começo a ter essa leitura da ferramenta. Depois, mais para frente, a gente consegue trabalhar tabelas, trabalhar a comunicação, e para quem já está no Revit, já está no BIM, e eu quero evoluir um pouco mais. Então, trabalhar um pouco essa interoperabilidade entre as ferramentas, como eu vou me comunicar por IFC, algum NWC, outras informações que eu preciso agregar no meu modelo, trabalhar com nuvem de pontos e também o uso da Construction Cloud, né, usar na nuvem, como é que eu vou ter essa comunicação na nuvem, que até depois o Wellington vai falar um pouco mais dessa comunicação. Então, aos poucos, a gente consegue trabalhando essa elevação da maturidade. Né? E a gente pode ver ali agora um pouco como seria a diferença de um modelo tradicional e um modelo tridimensional projetado no Revit. Ali a gente já tem a tridimensionalidade
com as nossas vistas, nossas plantas. Então, a gente consegue já ter essa leitura, tanto de materialidade quanto a parte técnica. Então, nesse caso, um corte, a gente pode fazer no elemento, a gente tem a visualização desse corte, e conforme a gente move o corte, a gente já tem a alteração da vista do nosso modelo. Então, a gente consegue entrar nos pontos mais específicos para ter esse detalhamento. A parte metálica também, tipo de conexão, como é que eu faço, detalhamento de estrutura, como eu vou ter essa minha estrutura detalhada, eu tenho mais assertividade nesse meu levantamento. Nesse caso, a parte do hidrossanitário, então, onde eu teria apenas um modelo 2D, que eu teria com linhas e referências, né, digitadas, digamos assim. Nesse caso tridimensional, a gente já consegue ter o diâmetro certo da tubulação já para fazer essa compatibilização. Então, não são apenas linhas passando próximo do outro, são elementos com seus diâmetros que a gente consegue fazer essa validação. Então, essa validação, o software também consegue nos gerar essas ideias e de projetos, né, pode dar uma auxiliada no nosso desenvolver. A representação gráfica também, então, no momento em que eu fiz alguma alteração no meu modelo tridimensional, já altera meus cortes, já altera meu quantitativo. Então, esses passos a gente já consegue ir evoluindo. E aqui a gente tem uma representação de quanto tempo foi levado para desenvolver todo um detalhamento, um projeto em 2D, né, um hidrossanitário, e desenvolvido numa construção virtual, né? A gente tem esse levantamento aí que já nos leva bastante tempo. Isso. Não sei se tu quer falar desse. Não, perfeito, posso falar. Aqui, Thiago, na realidade, a gente procura trazer um modelo um pouco mais falando de como utilizar algumas otimizações também, né? Porque a gente fala, ok, tem a ferramenta lá como Revit para utilização, e também existem ferramentas adicionais como o Dynamo, por exemplo. Quando a gente coloca um pouco mais, quando a gente entende um pouco mais da maturidade, o que exatamente a gente precisa, a gente consegue fazer uma análise como essa, onde nós temos um guindaste, dois guindastes em posições, e essas posições dentro do empreendimento, elas precisam ser bem definidas, né? Para que você não tenha desmontagens, montagens, ou até mesmo relocação desse guindaste para uma outra posição. Então, aqui dentro, nós podemos utilizar um pouco de inteligência artificial através de algumas regras, por exemplo, definindo alguns scores baseado na sua posição. Com isso, a gente tem alguns gráficos. Então, aqui, o que está por baixo? Por baixo tem o Dynamo, uma regra lógica do objetivo desse cálculo, e a partir desse ponto, você vê que a gente pode ir clicando, entendendo qual é a melhor posição através desse gráfico, tanto de esforço quanto de distância, e a partir daí tomar a decisão correta para o planejamento da obra. Então, quando a gente fala em uso da tecnologia, a gente sempre está focando na qualidade do empreendimento que a gente está fazendo, do produto, empreendimento, a gente está olhando também para o processo construtivo, e aqui é um exemplo do uso dessa tecnologia para um processo, para uma parte desse processo. Quer comentar alguma coisa, Thiago? Tem algo mais que queira acrescentar nesse ponto? Só acrescentando também que a gente consegue ver esse modelo, esse tridimensional, ele tem uma referência, como o Dynamo ele comunica muito bem com o Revit, ele é um elemento, um plugin, digamos assim, inserido já no Revit. Esse modelo tridimensional ali, ele já faz parte do projeto, né? Então eu consigo ter essa comunicação, essa validação de espaços, de locação, dentro de uma ferramenta paramétrica, em que eu consigo validar esses pontos. Perfeito. Isso. Então, aí a gente consegue ver também algum retorno sobre esse investimento de entrar na metodologia BIM. Então, a gente já consegue ter essa redução de tempo do projeto, principalmente, digamos assim, um exemplo prático. Eu fiz minha planta baixa, com apenas um comando de corte, eu consigo já ter todo o meu corte exemplificado ali, né? Consigo já acelerar isso. Tive alguma alteração no meu projeto, posso fazer em planta baixa, o meu corte já está representado automaticamente, né? A redução também no quantitativo, então, alterei algum elemento, minha tabela já atualiza, né? Redução de custo na construção, então eu posso prever
algum erro, alguma interferência que eu precisaria desenvolver ou resolver na obra. Tenho menos retrabalho, então, como eu comentei também, de fazer apenas uma movimentação e eu tenho todo o restante do meu projeto alterado. Uma melhor colaboração, então como eu tenho tridimensionalidade nos diâmetros e nas dimensões adequadas, apropriadas, eu consigo visualizar melhor isso. E a redução de erros e emissões, então, também, a gente tem essa visualização já antecipada, e o tempo da quantificação, como eu comentei, que ela já tem uma tabela estruturada, ela só vai me representar aquilo que eu lancei, que eu modelei. Ótimo, perfeito, Thiago. Legal, cara. Obrigado aí pela tua contribuição. E a gente vai passar para um próximo tema agora, que é um tema bastante importante, é um tema que ao longo dos anos, aí pelo menos nos últimos 20 anos, eu tenho trabalhado com soluções também para gestão de dados, desde quando as instalações eram feitas ainda em servidores e instalações locais. Então, eu quero abordar um pouquinho sobre essa parte de colaboração, né? Porque a colaboração, na verdade, ela é um dos pilares principais da metodologia BIM. Porque quando falamos em colaboração, a gente se refere muito à parte de padronização da comunicação, a padronização do fluxo das informações entre todos os envolvidos. Tá? Então, principalmente, o nosso objetivo é entender que todos tenham acesso sempre a uma única fonte de verdade. Né? Eliminar problemas, como, por exemplo, buscar a última versão no e-mail, você tem cópias desses, talvez, projetos em vários lugares. Então, vou abordar um pouco isso aqui no decorrer dessa parte da apresentação. Eu quero só trazer um dado aqui importante, antes da gente comentar, e por que a gente fala isso, que a comunicação, o quanto a comunicação ela é importante. Então, eu tenho aqui um indicador de um empreendimento, onde a fonte está aqui embaixo, depois vocês podem consultar, onde dos principais problemas que ocorrem com frequência em um empreendimento, a gente vê que a comunicação, nesse estudo, representou 70%. Então, 70% é bastante, é muito. Né? Você ter tudo isso relacionado a uma falta de comunicação ou uma falta de acesso. Então, porque a comunicação ela envolve várias áreas, né? Vários pontos específicos. Eu até digo que, se nós resolvêssemos pelo menos a metade desses problemas de comunicação, consequentemente iríamos resolver problemas, por exemplo, de custos com materiais, custos com aditivos, porque muitas vezes no aditivo nós sabemos que o aditivo nunca é uma causa, né? Ele é sempre uma solução para resolver algo. Teve aquele aditivo porque algo não foi planejado. Muitas vezes não foi planejado porque não houve comunicação. Então, a partir desse ponto, eu queria trazer esse dado importante, porque realmente no BIM, a comunicação ela é um pilar central de tudo isso. Tá? Então, para isso, eu queria só trazer também duas palavrinhas muito importantes aqui, que são dois conceitos que eles estão relacionados, mas se referem a coisas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala em colaborar ou compartilhar, né? Quando falamos em compartilhar, nós estamos dizendo que eu estou dando acesso ou concedendo acesso a uma pessoa ou um grupo de empresas a um determinado lugar. Então, eu estou dando acesso, estou dando uma autorização. Agora, quando eu falo em colaborar, é justamente a partir do momento que eles têm esse acesso que eles começam a contribuir e cooperar com todo o projeto. Então, a colaboração, ela envolve esse processo, né? Desde o momento inicial até o momento final, onde a gente vai contribuindo, onde lá no começo eu falei, seguindo política, seguindo fluxos específicos dentro da metodologia implementada. A partir daqui também, eu quero falar um pouquinho sobre a gestão desses dados. Então, eu falei da colaboração, compartilhamento, e agora da gestão desses dados que estão sendo colaborados, né? Então, eu gosto de usar muito, essa é uma frase bem comum aí no mercado, que é você ter sempre a informação correta para a pessoa certa e na hora exata. E aí eu até arrisco dizer que, na realidade, quando a gente fala em construção, não é a informação. Né? A gente pode dizer que nisso aqui nós temos vários envolvidos, colocamos no plural, que são todas as informações, todas as pessoas envolvidas e em todos os momentos do projeto. Então, isso aqui é algo muito importante a gente entender, tá? Que eu colaboro
com pessoas que acessam sempre as últimas versões e sempre naquele momento ou estágio que ele se encontra do projeto, ou no projeto básico, um projeto executivo, em uma mobilização, por exemplo, para uma obra. Então, todos esses dados eles devem ser gerenciados e organizados para que tenhamos esses acessos. O que mais? Para isso, existe também uma sigla, né? O mundo BIM ele tem várias siglas, e uma delas é o CDE. Então, para resumir, basicamente, o CDE ele nada mais é do que um ambiente comum de dados, né? É uma tradução literal. E o CDE, ele fornece, né, ele deve nos fornecer, na realidade, mecanismos para que eu possa controlar o fluxo das informações, o fluxo de documentos, tudo isso relacionado à construção. Que eu possa, por exemplo, gerenciar marcações de problemas e que eu consiga acessar a informação sempre no momento que eu tenha a necessidade de uso dela. Tá? Então, o ambiente comum de dados ele se resume basicamente nisso, em um centralizador e orquestrador da informação, poderia até dizer dessa forma. Um outro ponto, então, sobre CDE, é que eu queria mostrar aqui nessa página aqui, é uma versão aqui simplificada um pouco de como que alguns membros de equipe normalmente trocam as informações. Até acredito que alguns de vocês talvez hoje estão tentando lidar um pouco com esse formato, né? Onde nós não temos necessariamente uma informação centralizada ou um centralizador e temos que conversar com todos os envolvidos desse projeto de maneira lateral, né? Eu tenho que conversar com o orçamento, depois eu vou falar com o subcontratado, depois eu tenho que lembrar de avisar o proprietário. Então, pensando nesse conceito tradicional, que a gente ainda encontra muito isso no mercado, cada vez vem diminuindo, mas a gente ainda encontra, a gente quer trazer para um modelo, agora também trazendo um pouco da tecnologia da Autodesk, criar com que esse ambiente comum de dados, através de uma tecnologia que nós temos da Autodesk, da Construction Cloud, a gente possa conectar todas essas equipes. Então, o CDE, basicamente, ele faz com que a informação flua através de um repositório central e onde ela é sempre facilmente controlada, atualizada. Né? Então, no resumo, a Construction Cloud da Autodesk ela é uma solução de CDE. Então, ela entrega vários recursos aqui nesse ponto, como, por exemplo, permissões de acesso, pesquisa pelos dados, auditoria para eu saber quem modificou, quando foi modificado, algo que é muito utilizado, que é a visualização do projeto dentro do próprio navegador web ou dispositivos móveis. Isso aqui traz um avanço muito grande quando você, na produtividade, quando você precisa acessar a informação. Você não precisa instalar nada local, você simplesmente precisa possuir um acesso para contribuir. Né? O que mais? A gente podia dizer que também nós temos nomenclatura padronizada, conforme a ISO, dentre outros recursos. Eu quero abordar um pouco mais à frente. Então, nesse ponto, eu começo aqui falando um pouco do Autodesk Docs e eu gostaria de colocar essa informação para vocês. Não sei se todos, vocês clientes, vocês que já utilizam a Construction Cloud, têm essa informação. Então, basicamente, o Autodesk Docs, ele está incluído dentro da Construction Cloud. Ou seja, se você tem uma AEC Collection, você tem acesso ao Autodesk Docs. E isso já é um benefício da própria AEC Collection. Né? E quando nós começamos a partir de um ponto inicial, nós já temos, então, controle de documentos com o Docs, versionamento, que aqui é muito importante, você poder retornar, verificar as modificações, buscar entender o que modificou de um projeto para o outro, o que foi removido, o que foi adicionado, né? E também toda a parte de gerenciamento de problemas e aprovação. Então, isso aqui é algo que até indico para vocês entrarem em contato aí com a nossa equipe para poder auxiliar como que vocês podem ingressar dentro da plataforma do Docs. Adicionando ao Docs, a Construction Cloud também possui outras ferramentas, como o BIM Collaborate, que é uma ferramenta que contribui muito para a parte de separação de equipes, criação de pacotes, entregáveis, e algo muito interessante que é a detecção de interferência, que essa eu quero mostrar aqui um vídeo para vocês. Então, aqui o que nós estamos vendo é a tela da Construction Cloud.
né, usando o módulo do Beam Collaborate, onde nós temos uma matriz de clash gerada pela plataforma. A partir dessa matriz, nós sabemos quantas interferências estão acontecendo entre os elementos e nós podemos selecionar os elementos e também definir, olha, isso eu considero uma colisão, isso eu não considero. Através desse filtro também, a partir de propriedades e atributos, a gente consegue entender, olha só, uma tubulação está passando dentro de uma parede, então eu vou abrir uma issue específica para poder encaminhar esse problema, ou direcionar esse assunto para que ele possa ser resolvido pela pessoa específica. Quando ele definiu ali uma pessoa, foi definida uma data, né, uma data de finalização e possíveis restrições. Tá? Então aqui é um pouco do que, usando o Beam Collaborate, nós podemos avaliar aqui dentro dos clashes. Que mais? Também uma segunda ferramenta muito interessante é o Autodesk Takeoff, que tem o objetivo de fazer levantamentos de quantitativos de materiais. Esses levantamentos eles podem ser feitos tanto em arquivos 2D, o que, como o Thiago comentou antes, nós podemos, usando os próprios projetos já existentes, começar a fazer levantamentos de materiais, e a partir daí nós conseguimos continuar com projetos que vêm do Revit, ou vêm também de um arquivo IFC, e assim por diante, né, usando o OpenBeam. Então aqui dentro do Takeoff, novamente nós estamos no navegador, dentro da Construction Cloud, com o módulo do Takeoff, e selecionando o elemento dentro aqui da visualização, a gente atribui, por exemplo, olha, esse pré-moldado, ele é desse material, ele faz parte desse grupo de informações. A gente pode visualizar cada informação diretamente, então é algo muito prático. E esse recurso agora que vocês estão vendo, ele faz uma espécie de uma explosão do empreendimento e organiza e categoriza tudo isso como se fossem os entregáveis, como se eu tivesse lá vários pallets com todos os elementos. Aqui nós estamos vendo as portas, né, de um determinado material, e essas portas vão sendo atribuídas a todos esses modelos, né, a uma lista específica. Então, o Takeoff ajuda muito na parte de levantamento de quantitativos. Eu não preciso necessariamente ter o Revit para isso, né? ou a IC Collection. Simplesmente com o Takeoff e o acesso, as permissões, a gente consegue fazer já levantamentos de quantitativos. Acrescento também, como um segundo ponto, que é uma ferramenta chamada Autodesk Build. Então nós falamos, eu vou só recapitular um pouco, nós falamos do Docs inicial para um primeiro processo de gerenciamento, falamos do Beam Collaborate para começar a colaborar durante a fase de projeto, o Takeoff para que a gente possa fazer os levantamentos de quantitativos, e agora chegamos no momento da obra, onde nós podemos falar aqui do Build, que permite com que a gente organize tudo isso, gerencie os cronogramas, gerencia, por exemplo, os pacotes de folhas que serão utilizadas de projeto, né? As pranchas, poderia dizer assim, que vão ser utilizadas dentro da obra. Então, isso é bastante interessante de utilizar na Construction Cloud. O Build atende essa parte de operação, manutenção, controle de assets e assim por diante. Pessoal, então, para finalizar aqui essa parte de colaboração, eu coloco aqui essa última parte para dizer que a Construction Cloud ela engloba as fases desde o processo inicial de gestão de documentos até a operação e manutenção. E obviamente, para cada momento nós temos Beam Collaborate, Takeoff e Build. Perfeito? Bom, eu vou... se vocês tiverem perguntas sobre isso, gente, por favor, podem deixar aqui no chat. Se a gente não responder agora, a gente vai entrar em contato com vocês para a gente poder esclarecer isso. Eu vou passar a palavra agora para minha cara colega Eva, que vai conduzir aqui um bate-papo, tá? Com meu amigo Leandro Perandim. O Leandro também trouxe mais um convidado aqui e vai poder conversar aí com todos vocês. Pessoal, obrigado. Obrigado, Wellington. Obrigado, Wellington. Olá, pessoal. Meu nome é Eva, eu sou engenheira civil de formação, especialista em gestão de projetos e sou gerente de projetos aqui na Bysoft. E aqui na Bysoft, um dos nossos clientes, né, o grupo Zamp, ele
está no processo de implantação de BIM, colhendo já bons resultados e estão com uma experiência bem legal para compartilhar conosco, como essa mudança, né, de paradigma ali, de ter realmente um processo de começar, às vezes, pelo 3D de fato, e eles tomaram alguns caminhos e com a análise a gente propôs uma outra abordagem e estamos colhendo bons frutos. E eu gostaria de convidar o Leandro, que ele é analista aqui de engenharia, e também o coordenador do Leandro, que vai poder participar com a gente, o Bruno, que estava disponível, e ele vai nos acompanhar aqui também. Olá, bom dia, Leandro e Bruno, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Estamos felizes de participar com vocês aqui hoje. A honra é nossa, a gente que agradece. Bem, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, falassem um pouquinho da experiência de vocês, né? Tanto como foi a experiência, né, de tentar implantar ali já direto no modelo, com famílias, tudo que não deu certo. E como a gente analisou e tomou um caminho diferente, né, de analisar realmente o impacto, o maior impacto que vocês teriam perante o BIM, como resolver os maiores problemas na ZAMP, e como essa tecnologia que a gente vem trabalhando ali do CDE impactou os processos, impactou também as pessoas, né, e toda a organização da ZAMP. Bom, Bruno, eu vou iniciar então. Agradeço a passagem de palavra, o convite a toda a Bysoft. Conforme você perguntou, Eva, a gente percebeu durante o nosso processo de maturidade BIM, né, dentro da nossa experiência do processo, que a colaboração, a comunicação entre todas as áreas envolvidas no processo construtivo era vital. Então, a gente percebeu que, principalmente antes de falar da modulagem na parte 3D, antes de falar de Revit, a gente precisava falar de comunicação e colaboração. E isso deu uma capacidade para a gente, e uma maturidade muito grande em BIM, em termos da metodologia em si, e também para a gente entender profundamente como as ferramentas vão funcionar dentro do nosso processo. Isso permitiu também que a gente percebesse que a parte de Revit ia se comunicar muito melhor com o CDE estruturado, uma colaboração entre todas as áreas feitas. O Bruno está... Quando eu entrei, né, eu tive bastante contato ali com o Bruno, depois a gente conseguiu o Leandro para dar toda uma força nesse projeto, né, e vem sendo essencial. Eu lembro, Bruno, que no início a gente tinha um desafio enorme, que eram as pessoas, né, então essa parte de um pouquinho de resistência, é um trabalho a mais que vai ter ganho na frente, né, mas ali na correria do dia a dia acontece. E a gente teve assim uma evolução fantástica com um engajamento e um acompanhamento também, que quando, com o apoio do Leandro para estar no dia a dia com o pessoal, a gente veio conseguindo. Eu queria que vocês compartilhassem essa visão assim do decorrer desse processo, como as pessoas foram importantes nesse processo também. Boa. Bom, na verdade, acho que o desenho que o Wellington mostrou aqui alguns minutos atrás, onde ele mostrou, né, um desenho onde tu tem várias áreas interagindo dentro de um processo, né? E elas têm relações entre elas. É um pouco do que a gente observou no nosso caso, né? A gente tem um processo de desenvolvimento, de certa forma, grande, né? No sentido de ter várias áreas participantes. E quando a gente se propõe a fazer algo como a gente está fazendo agora, que é trabalhar esse conceito da colaboração, de tu unificar dados, né, de trazer os dados para um único ambiente, né, que é o CDE, e conectar as pessoas nesse mesmo ambiente, tu fala em mudança, né, tu fala em mudar a forma como as pessoas operam os seus processos atualmente, né, e imagina que tu tem áreas diferentes, cada área tem o seu modus operandi, né, as suas regras de operação. Então, quando tu se propõe a fazer uma alteração dessa, tu muda radicalmente o dia a dia delas, ou muda a forma como elas sempre fizeram as coisas. E quando a gente fala de mudança, a gente fala de gestão da mudança, né? A questão cultural, a questão de curva de aprendizado, de tu sair da tua zona de conforto. E isso a gente só conseguiu ter sucesso porque a gente, de fato,
trouxe as pessoas, os responsáveis pelas áreas para o projeto, né? Então, assim, hoje a gente tem uma equipe, todas as áreas participantes participam com a gente dessa implementação, contribuindo de forma ativa. A gente organizou, né? Você sabe bem, a gente organizou aí rotinas semanais, né? De implementação, né? Fóruns semanais que são muito disciplinados, acontece de forma regular, e onde essas pessoas participam 100% do tempo, né? Elas estão totalmente dedicadas a implementar da melhor forma esse projeto. Então, não tem outra forma melhor de fazer isso, uma mudança cultural tão grande entre várias áreas, se tu não trouxer todas as pessoas para a mesma página, vamos dizer assim, né? A gente conectar todo mundo e todo mundo comprar junto o projeto. Acho que esse tem sido um dos grandes, talvez o grande segredo do nosso sucesso até o momento na implementação, que é conseguir ter as áreas todas juntas, né? A gente não querer fazer o projeto de forma segregada. Acho que esse é um dos segredos do nosso sucesso. Perfeito, maravilha. E isso a gente percebe no dia a dia, né? O ganho e esse envolvimento do pessoal é muito importante, porque a gente sempre brinca e fala, né, que o projeto não é da Bysoft, não é do Bruno, é do Leandro, ele é de toda a companhia, e todo mundo tem que envolver e buscar o resultado, né? Inclusive, vocês estão com uma projeção, né, de continuar e abranger a implantação BIM, né, para próximos passos dentro dessa evolução. E vocês fizeram várias análises de como conseguir isso, e isso foi muito alinhado com a companhia, mas principalmente com as pessoas envolvidas, né? Então, também queria que vocês comentassem um pouquinho. Exatamente esse ponto. O principal ponto que a gente percebeu, e quando a gente começou a discutir sobre o BIM, quando a gente começou a modular a estrutura e o processo e aprender sobre ele, é que nada poderia ser feito se não houvesse uma colaboração mútua. Então, tentar fazer BIM, ou tentar aprender, tentar maturidade no processo, sem envolver muitas pessoas, você teria só uma fração desse processo, você teria só um pedaço de toda a ideia do que está acontecendo nessa parte de construção civil. Então, ficou muito claro para a gente que, durante o processo de maturidade, a gente percebeu que realmente poderia acontecer uma implementação em maior escala, mas só foi possível chegar nessa visão, só foi possível chegar nesse momento agora, depois de inúmeros testes, depois de envolver muitas pessoas, depois de diariamente conversando com as pessoas, tentando entender o quanto a ferramenta poderia entregar para a companhia, né, o quanto ela poderia estar atrelada ao nosso modelo de negócio, aos nossos processos, assim diante. Então, muito atrelada à maturidade está a relação dos testes, né? A gente constantemente, diariamente, precisou conversar e precisou, né, positivamente se provocar para tentar entender como isso poderia ser atrelado ao nosso processo. Fica bem claro que não é uma receita de bolo, né, Leandro e Bruno? Então, inclusive, é bom até vocês falarem isso para quem quer começar, né? Tá à frente aí de uma companhia, ou tá pensando em encabeçar esse projeto, né? Dá uma dica, porque não é uma receita de bolo, funciona igual, né? Então, você pega alguns requisitos e funciona igual, cada companhia tem sua particularidade e vocês vivenciaram isso bem, né? Então, gostaria que vocês também dessem uma dica, como ZAMP, como profissionais, como vocês veem o início desse processo, quais lições aprendidas vocês tiraram que seria de grande valia compartilhar com o pessoal aqui. Eu acho que a primeira delas, o que eu falei anteriormente aqui, acho que a gente precisa, um projeto de colaboração envolve pessoas e áreas. Então, a gente precisa garantir que todas essas pessoas e áreas estejam engajadas e conectadas ao que precisa ser feito, ao projeto, né, de implementação, ou, enfim, aquilo que a gente quer. Elas precisam enxergar a mesma coisa, né? Precisam saber o que nós estamos buscando com essas implementações. E o segundo ponto, acho que um outro aprendizado importante é a gente entender bastante o que a gente quer como requisito. Muitas vezes a gente entra numa jornada sem saber exatamente o que a gente quer resolver, onde a gente quer chegar, né? Quais são os problemas que nós estamos querendo superar, e quais os resultados que a gente quer obter, né? Onde a gente quer chegar. Acho que isso é importante, a gente ter um diagnóstico muito claro de como é a tua cadeia de desenvolvimento de projetos,
ter muito claro quais são os problemas e saber, e baseado nisso, né? Então, essa é a segunda dica, entender bem o teu cenário, como que tu processa as coisas. E depois disso, tu entender, né? Então, por exemplo, a gente falou aqui, a Bysoft trouxe para a gente aqui uma série de ferramentas e soluções. É importante a gente entender e conhecer essas ferramentas para a gente poder fazer o fit com o nosso problema, com o nosso processo, né? E é como a Eva falou, e aí depois disso tu começar a entender, fazer as conexões, né? Então, cada processo, é como tu falou, cada processo tem a sua particularidade, tem o seu desafio e a forma de se operar, que às vezes vai ser diferente de uma empresa para outra, com áreas diferentes, pessoas diferentes. Então, a gente precisa conectar essas ferramentas à tua realidade de processo e ir conectando isso, né? E por isso aí, isso só dá certo quando a gente, por isso que é importante tu trazer as pessoas das áreas, ter os focais das áreas participando, porque isso ajuda muito, né? Então não tu tem ali o dono do processo te ajudando a fazer essa conexão, né? Então, acho que esses são os grandes pontos que a gente observou. E cara, e aí é testar, é usar, é testar, e muitos retrabalhos acontecem, é natural, e a gente tem que ter uma certa... E aí eu acho que uma outra dica, tá, Eva, acho que é importante a gente saber ter paciência, né? Ter paciência. Às vezes a gente quer acelerar as coisas, né? A gente tem aquela ânsia por implementar as coisas de forma rápida, mas esse que não é um processo simples. Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, e saber o tempo certo de, às vezes, voltar. Então, a gente teve algumas voltas, né? Vocês sabem bem, se a gente pegar o escopo inicial do que a gente queria fazer, porque a gente está fazendo hoje mudou. Então, a gente saber o tempo certo e, cara, não estamos no caminho certo, precisamos fazer diferente. Então, essas são as grandes dicas que eu vejo para quem quer entrar nessa jornada. É uma jornada duradoura, não é uma jornada rápida, é uma jornada que leva tempo, leva muita paciência, e leva muito aprendizado. Então, tem que ir aprendendo, retroalimentando e corrigindo. Né? É assim que a gente está fazendo e tem dado muito certo. E contar com bons parceiros, né? Não só dentro da nossa cadeia interna, mas como a Bysoft também tem nos ajudado aí a nos orientar. Então, acho que tu montar uma cadeia de boas relações é importante. Perfeito. Quer comentar, Leandro, também? Obrigada, Bruno. Eu acho que o Bruno foi muito preciso nas pontuações dele. E assim, se eu pudesse resumir de uma forma bem simples, constantemente utilizar as ferramentas, entender quais são as ferramentas que podem ser utilizadas para aplicar BIM, e não só entender a metodologia em si, né? Não só entender a forma como a metodologia ela é escrita, a implementação, mas, né, como isso se comporta dentro do seu processo, né? Como isso se comporta dentro da sua realidade, né? Algumas coisas podem ser aplicadas e vão ter bons retornos ou vão ajudar de forma imensa a companhia ou o modelo de negócio, e outras talvez não. Mas é importante entender todo o escopo para poder ter uma aplicação correta e assim em diante. Sim, inclusive quando a gente olha, né, a gente pode pensar no BIM que ele inicia no projeto, né? No projeto que depois virará uma obra, né? E a gente viu que não foi assim, né? No caso de vocês, exemplo, começa muito antes, porque a informação ela vem desde a concepção de uma análise do mercado, de uma ideia que irá surgir esse projeto, né? Então, o BIM ele nasce em todo o ciclo, né? Então, essa concepção da gente ter começado, né, com o CDE, mas iniciado desde o início de uma concepção, a depois até chegar no ciclo de manutenção e acompanhar todo o ciclo de vida dessa obra, né, também operação, manutenção posteriormente, é de grande valia, né, e a gente conseguiu fazer isso, começar, né, dar os passos no CDE, porque foi a etapa que conseguia abranger isso de uma forma total, né, em sua totalidade. Acho que a gente encarava, né, até então, a gente vinha já com essa iniciativa de avançar em BIM aqui na companhia há algum tempo, né? E a gente tinha, acho que o erro que todo mundo normalmente comete, a gente encarava o BIM como uso de Revit, uso de ferramentas 3D, enfim, a gente ia numa camada muito superficial, acho que pelo que a gente observou é meio comum aí no mercado, né?
E depois, quando a gente, né, entendeu isso aí com a ajuda de vocês, a gente ficou muito claro para nós que, cara, a gente precisava buscar outro caminho, precisava trabalhar muito a questão. O CDF ficou muito claro, assim, né, para a gente que era importante começar por ele, né? Ele é a base de tudo, né? Então a gente só vai chegar no nível de compatibilização de alto nível em Revit se a gente preparar bem a nossa base de informação, né? E se a gente interagir, se a gente conectar todo o processo, né? Então é isso, tá? Acho que é um pouco aí da nossa história, acho que a gente teve essa correção de rota importante de não encarar o BIM só como ferramentas de Revit, de 3D, só no software em si, né? Que acho que é o ponto, né? Não é software, é metodologia, é um conceito, né? Exato, perfeito e cirúrgico, seria muito bem. Temos uma pergunta para você, Bruno. Perguntaram aqui, mandaram no chat. Para as consultorias e projetos que ainda não atuam na metodologia BIM, qual o impacto dessa colaboração, onde a maioria dos demais projetistas atuam com os projetos BIM? Tá bom. O Leandro pode me ajudar nessa, mas o que a gente está fazendo? Tá? A gente está tentando fazer um trabalho de conscientização junto com os nossos players aí, para eles irem entrando nisso aos poucos, tá? Nos nossos pilotos aqui, a gente já está conectando os players, né? Devagarzinho. E digo para vocês, a gente até achou que a resistência poderia ser maior, né? E pelo contrário, os players estão bem aderentes, bem aceitando bem a ideia da gente migrar para a metodologia, tá? E usar o CDE, interagir ali dentro, usar as ferramentas que a gente está propondo aqui, está trazendo para o negócio. E a gente está indo bem, tá? Então, assim, eu acho que, até porque a gente vê que cada vez mais fica claro que é um caminho meio sem volta, né? Se a gente quiser ser eficiente em projeto, em construção, enfim, a gente vai ter que, todo mundo vai ter que embarcar nessa, né? Inclusive os órgãos públicos, que acho que ainda também acaba sendo um desafio futuro, que a gente vai ter que percorrer, mas acho que é um caminho que não vai ter volta. Tá? Mas o que a gente percebe nesse começo, assim, a gente percebe uma aderência muito boa, tá, gente? Era um medo que a gente tinha, era uma preocupação, mas nos primeiros casos aí, né, Leandro, a gente está tendo uma boa aderência, né? O pessoal está aceitando bem, até porque, cara, se tu apresentar a proposta e os ganhos, e é benefício para o projetista que está com a gente também, ele também se beneficia, né? Com a construtora, com o projetista, enfim, eles vão ter benefícios na cadeia, porque eles também vão ter menos retrabalho, vai ser mais eficiente a comunicação, enfim, não vamos se perder no meio do caminho, né, com versionamentos, enfim, então, acho que para eles também é interessante isso, eles acabam percebendo o ganho muito rapidamente. Mas vai lá, Leandrinho, acho que estamos indo bem nesse começo, né? É exatamente esse ponto, eu acho que a gente realmente tinha esse receio, né, como a gente comentou desde o começo, a mudança, ela geralmente vem com uma resistência, acho que é humana, é natural, né? Mas a gente sentiu o contrário. Quando você passa a mensagem, quando você passa a informação de que, a partir daquele momento, né, as pessoas que estão externas à companhia vão trabalhar todas no mesmo lugar, né, e todas as pessoas internas também vão trabalhar todas no mesmo lugar, isso é uma mensagem muito, muito forte, porque isso fica muito claro somente nesse momento, né, sem testes, ou inclusive nos testes, que a quantidade de trabalho, a quantidade de comunicação, ela vai ser muito menor, porque ela é somente no local. Então, a resistência inicial à mudança, ela deixa de existir, por mais que a gente tivesse essa expectativa, porque fica muito claro o que vai acontecer quando a gente for testar. E quando a gente testou, que é o nosso caso, né, conforme os testes que a gente está fazendo nos nossos pilotos, ficou muito claro isso. A resistência, ela acabou não existindo justamente porque a facilidade estava na frente de todo mundo. Então, felizmente, né, a resistência à mudança, a resistência à alteração de trabalhar com pessoas que não estão mexendo com BIM hoje, para alguém que está aderindo BIM, está testando BIM, a gente não sentiu ela. Não talvez da forma como a gente deveria ter sentido, ou da forma como a gente esperava. Na verdade, ela foi bem branda e, pelo contrário, todo mundo entendeu o quão isso ia trair de ganho para todos os lados que estariam trabalhando e se comunicando.
Perfeito, eu acho que uma coisa muito importante é que vocês tiveram um dom muito bom também de levar o envolvimento para todos, não só dentro da companhia, mas fora. Então, todo mundo foi um processo muito transparente, todo mundo colaborou, né, contribuiu, e querendo ou não, quando a pessoa faz parte, não é algo que é imposto, né, ela compra a ideia junto. Então, isso é algo que eu vi como muito positivo também. Então, com certeza colaborou muito. Bem, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui, extrapolou o horário, eu sei que a gente poderia falar muito mais tempo, mas eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. E inclusive tem outras perguntas, mas avisar o pessoal que a gente responde por e-mail, então também o que for direcionado aqui ao Bruno ou ao Leandro, a gente vai falar com eles e eles mesmos passam a resposta para a gente, e o restante for para os nossos técnicos também. Então a gente vai mandar um e-mail para vocês também estarão recebendo um e-book e uma programação de umas próximas iniciativas que estamos promovendo, como alguns aulões básicos para o pessoal ir interagindo e conhecendo, né, algumas ferramentas, como outros webinars que estaremos promovendo também. E eu agradeço imensamente a participação de vocês, pessoal. Perfeito, Eva, obrigado. Também gostaria de agradecer aí, Bruno, Leandro, show de bola. Estamos juntos aí nessa empreitada. Temos um caminho longo pela frente, mas estamos seguindo ele, né? Estamos bem acompanhados por toda a equipe aí. A gente queria agradecer a todos. Eva, eu queria só fazer um comentário adicional aqui. O pessoal tem bastante perguntas relacionadas a investimentos, a como que pode convencer, talvez, aí a diretoria. Acho que o Bruno e o Leandro já passaram também por essa fase, né? E queria dizer, pessoal, contem com a gente está aqui para apoiá-los e nas próximas iniciativas a gente quer falar cada vez mais de outras tecnologias, como nuvem de pontos, que foi comentado aqui. Então, gente, obrigado pela participação, não vou me estender muito aqui. E estamos juntos. Conte conosco aí. Um abraço a todos. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.